Fala galera, eu me chamo Daniel Werneck e hoje a gente está aqui na Savala Imobiliária. A gente está aqui para falar com dois caras literalmente fodas do mercado imobiliário, Edson Pires e Márcio Cardoso. Dá um oi pra rapaziada aí, Edson, Márcio. Rapaziada, tudo bem? Eu sou Márcio Cardoso, tenho 27 anos de experiências em vendas e 20 anos de corretagem. Olá, meu nome é Edson Pires, sou sócio-presidente da Savala, que é a maior imobiliária de capital fechado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso orgulho de ser e orgulho de trabalhar. Ótimo. Bom galera, a questão é o seguinte, hoje a gente resolveu separar um tema que eu acho que é um tema que todos os corretores de imóveis em algum momento, tanto no início, acho que no meio da carreira e também no final, já passaram. Que é, cara, como viver realmente da corretagem e ser um sucesso fazendo isso. Quais são todas as artimanhas que o corretor precisa ter para que ele possa estar vendendo de forma regular, para que ele possa ter reconhecimento e tudo isso. É esse assunto que a gente vai trazer hoje aqui para o nosso podcast. Beleza, irmão? Para a galera do YouTube também, que está assistindo, a gente está concentrado aqui, mas fica com a gente. Eu me chamo Daniel Werneck, eu acho que foi muito interessante estar aqui no podcast aqui com os presidentes da Savala, pelo seguinte aspecto. Eu fui corretor de imóveis aos 19 anos de idade, sabe, Márcio? E eu lembro que na época eu tinha saído da Marinha e quando eu saí da Marinha eu tava, totalmente ferrado na vida, assim, sem dinheiro. Meu pai dizendo que eu era um bosta todos os dias. Eu pegava um BRT pra ser não metido ali, ficava na alvorada, andando suado pra chegar na imobiliária. E eu lembro que a corretora que me colocou na imobiliária, ela falou pra mim assim, cara, se você pegar essa listagem aqui, né, que chamam de chaveco, e ligar para essas pessoas, você vai vender. Aí eu falei assim, então é só eu ligar que eu vendo? Aí ela falou, Aí eu falei, beleza então. Eu comecei a literalmente fazer 2.000 ligações por mês. Todo dia eu trabalhava de 9 da manhã às 5 da tarde, fazia 50 ligações. Eu tinha que conseguir falar com a pessoa. Eu não contava os mortos, porque os mortos você sabe que é uma coisa recorrente do chaveco, e também quem não atendia. Então eram 50 pessoas faladas. E resumindo assim um pouco dessa história, em 10 meses eu consegui vender 16 imóveis e acabei comprando meu primeiro apartamento na época. Eu tinha 19 anos de idade, foi um VGV ali de 7 milhões, mas o que é uma coisa que nem é tão grande na corretagem, mas que naquele momento mudou minha vida pelo fato de que, caramba, eu fiz isso tudo sem recursos, sem dinheiro. Então acho que o podcast de hoje é justamente focado no corretor que ele tá passando por dificuldade, ele tá em casa pensando assim, caramba, será que corretagem é pra mim? Será que eu devo continuar? Será que eu devo arrumar um emprego? E etc. E assim, eu saí da corretagem, hoje eu tenho uma agência para corretores, né, para imobiliárias, mas eu queria compartilhar essa história aqui com vocês e eu queria deixar a palavra agora aqui com o Márcio Cardoso. Márcio Cardoso aqui, o nosso cofundador da Savala, um cara foda em vendas, gestão. Eu presencialmente aqui, eu venho na Savala de maneira regular e eu consigo perceber isso. Tanto ele quanto o Edson são pessoas que são admiradas aqui dentro. Literalmente os corretores olham para eles como se fossem, caramba, esses caras são fodas, eu quero ser como eles. Então eu queria ouvir um pouco da sua história, ô Márcio, saber de você, se você também passou por isso, se você também sentiu isso, como é que tudo começou, de onde veio o Márcio? Daniel, normalmente as pessoas entram no mercado de vendas, nem corretagem, por não ter uma opção. Certo. Dificilmente as pessoas começam querendo ser um vendedor de alguma coisa. Né? Quando você tem lá uma tia, que virou corretor, tua tia não fala, eu tenho um sobrinho que é corretor, ele fala, ele é consultor de alguma coisa, né? Uhum. Então sempre existiu essa coisa como um vendedor de uma forma pejorativa, né? Vendedor de roupa, de sapato e tudo mais. E comigo não foi diferente. Né? Na verdade, eu entrei muito por acaso no mercado de vendas, né? Porque chegou um dia que eu quis eu fazia aula de karatê, tinha 15 anos de idade, e pedi para meu pai pagar a prestação. E meu pai, de uma maneira muito sábia, falou, você não acha que chegou o momento de você andar com suas próprias pernas? E aquilo me instalou automaticamente de que eu tinha que me mexer. Certo. Eu peguei um jornal, vi um anúncio, assim, jovens ambiciosos. Eu falei, sou eu. Ganhos ilimitados. Eu falei, tô dentro. Cheguei lá, no escritório, com uma estratégia de marketing bem agressiva. Estou falando de 94, 1994. Tinha acabado de entrar o Plano Real. E aí eles montaram um esquema e diziam, tinham vagas na área administrativa e vagas na área comercial. Todo mundo queria vaga na área administrativa, que nunca existiu. Chegou um belo momento, entrou um cara, agora acabou as vagas na área administrativa, agora é só na área comercial. Que na verdade era para ser
no final de tudo, vendedor de assinatura da revista, de uma revista. Revista conhecida na época. Eu entrei naquilo, participei por uma semana de treinamento, seleção, aquela coisa, e me apaixonei pelo negócio. E tinha as caras. Aí era muito jovem, fui quebrando a cara, comecei trabalhando com uma camisa, tinha uma época, na época tinha uma moda, que a camisa tem um corte V aqui, nessa época era aqui. Sim. Né? E eu andava com essa de tênis, jeans. E aí já começa alguns aprendizados, né? Que já vou deixar passando aqui, é você olhar para as pessoas bem-sucedidas. E eu via que os vendedores que mais tinham recurso se vestiam melhor. Naquela época não existia celular, nem existia bip. Mas tinha uma pasta bacana, né? Eu estava vendedor de pasta, tinha uma pasta bacana. Eu comecei a conversar, poxa, eu queria, como é que é esse negócio? Me explica, é verdade mesmo? Como é que funciona? E ele falou, primeira coisa, você é muito jovem, a sua apresentação não vai abrir as portas para você. Você tem que botar um terno e uma gravata. E aí eu rapidamente consegui arrumar emprestado com um vizinho, enfim, fui trabalhar e entrei no mercado de vendas. Aí aprendi que venda é oferta. Então saía com a pastinha e ia oferecer a assinatura. O tempo foi passando, chegou um momento que eu entrei numa imobiliária e atendi um corretor. Esse corretor, ele era assim, muito... O corretor menos sucedido, era muito mais bem sucedido do que o melhor bem sucedido da vendedora de assinatura. Líder da revista. E eu achei aquilo era um sonho, era um negócio, pô, isso aí... Mas passou. Assim, caramba, não faz sentido. O cara trabalha pra caramba. Não, eu falei, cara, esse deve ser o ápice da venda. Sim. Mas achava que era algo muito distante para mim. E aí o tempo foi passando, chegou um momento, eu entrei numa empresa que vendia sistemas de informática. Certo. E eles vão, um belo dia, um história pequeno, olha, eu fiz um software aqui para a imobiliária. Falei, pô, então eu vou tacar a imobiliária. Peguei um nicho. Sim. Vou tacar a imobiliária. Peguei os classificados e comecei a ligar, e aí eu comecei a atrapalhar as imobiliárias. Porque eu ligava por telefone do anúncio e o corretor esperando, às vezes não tinha noção nenhuma, e estava oferecendo serviço. Sim. Um belo dia, liguei para um escritório que o dono atendeu. Caraca. O dono ficou me sabatinando, vem aqui. Quando eu cheguei no escritório bonito, na Zona Sul, tinham 4 computadores. No nosso escritório tinha uma máquina de datilografar. Certo. Não existia computador. Sim. É só o dono que fazia a programação. E aí, cheguei no escritório, o cara me levou, esquece tudo, quanto que tu ganha? Aí eu falava, R$400. Era mentira, eu nem ganhava isso tudo. Na época era muita grana. Isso 2001. Era muito dinheiro, R$400. R$400 era um dinheiro legal para o classe média baixa. Certo. Né? E ele falou assim, olha só, tá vendo esses caras aí? Tinha 2 corretores, eles não ganham menos de R$2.000 por mês. Aí eu olhei todo mundo de celular e com chave de carro. Eu não tinha carro, não tinha celular, não tinha nada. E aí eu falei, é mesmo, né? Ó, cara, eu gostei da tua conversa, tô com uma vaga aqui, esquece tudo e vem trabalhar aqui. Aí eu entrei na corretagem dessa forma. Então você vê que as coisas foram acontecendo e eu já tinha. O que ele me falou que ficou muito marcado na minha cabeça? A corretagem é a venda, é a única mercadoria, vamos chamar o imóvel de mercadoria, porque eu vendia assinatura de... Eu encurtei, tá? Para não ficar muito... Não, a história aqui não acaba. Até eu começar com assinatura de revista, chegar no software, eu passei por livro, por treinamento de um montão de coisa. E pela primeira vez, seguro de carro, ele me falou, olha, você vai entrar no negócio aqui que todo mundo quer comprar. Eu não precisava ter que convencer, por exemplo... É um mercado que todo mundo, tipo assim, pô, todo mundo tem uma relação com o imóvel. Você quantos anos hoje? Eu tenho 26. 26 anos. Então eu trabalhei muito tempo com previdência privada. Sim. Você imagina eu ter que convencer você, um jovem, Sim. que acha que não vai envelhecer nunca, que acha que é o super-homem, que tem que ter uma previdência privada. Que você tem que se preparar. Ué, você tem que ter filho. Chegar, teu filho... Não é prioridade. Até hoje é complicado se você chegar para falar. Não é. Plano de saúde. Convencer você que tem que ter... Hoje, os planos são corporativos, é mais fácil. Naquela época, eu cheguei a trabalhar na emergência do Souza Guiar. Porque os caras só fazem plano de saúde na dor. Na dor. E o imóvel, o cara falou... Eu sofri saúde também. Ó, eu fiz plano de saúde e seguro, Ó, quando eu saí da Marinha, tipo, não tinha mais plano de saúde, porque eu usei o plano de saúde do meu pai, que era militar, até os 24, mais ou menos. Aí eu fiquei dos 25 até ano passado, sem plano. Aí eu passei mal, em crise de ansiedade. Fui parar no UPA, ali do Lourenço Jorge. Eu cheguei no UPA ali, eu olhei aquele troço. Aí você falou assim, o inferno existe. Não, eu fui... E é na Terra. Eu fui curado.
Cara, eu fui curado, literalmente. Eu cheguei ali, eu olhei aquilo e falei... Não tinha problema. Eu não tinha, eu tava curado. Eu sou saudável. Aí eu fui pra casa, aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, pode comprar. Aí ela comprou o plano de saúde pra mim, ela já tinha, né, porque a família dela, acho que vão ter uma doença mortal amanhã, então eles já têm o melhor plano. Mas eu que nunca, eu sempre deixei isso de mão, sabe? Então hoje eu vi assim, caraca, plano de saúde é uma parada que eu recomendo, por favor, façam. Isso me deu uma bagagem muito grande, porque eu estava acostumado a convencer as pessoas a comprar o que elas não queriam. Sim. Cara, imóvel todo mundo quer, precisa, deseja. Sim. E toda a expertise que eu tive nesses anos todos, de trabalhar na rua, de trabalhar no escritório, de trabalhar, de oferecer, de ofertar, Sim. e ele me disse isso e falou o seguinte, só que tem uma coisa, de tudo que você já vendeu, o que mais remunera é a corretagem. Sim. E aí eu entrei de cabeça na corretagem, já tinha uma bagagem absurda, eu trabalhei num banco, quando a Previdência era o banco, então deu uma profissionalizada, eu deixei de ser aquele vendedor de rua, né, para ser um cara um pouco mais profissionalizado, com técnicas de abordagem, de telefonema, e aí eu cheguei muito preparado na corretagem. Só que aí eu já tinha um hábito, tinha um hábito de saber que se eu vou vender esse copo aqui, eu tenho que saber tudo desse copo, eu não posso ter dúvida. Inclusive eu tenho que saber qual é a diferença do copo para a xícara. Então, quando eu cheguei para começar a trabalhar, eu fiquei um tempo somente entendendo o que era imóvel, o que era mercado imobiliário, o que era a diferença de você vender um apartamento, uma cobertura. E aí eu só pedi uma coisa, eu posso sair, quem é o melhor vendedor aqui? O dono da história me vai dosar, o melhor sou eu, mas era verdade. Sim. Então, você atende, eu posso te acompanhar, eu não falo nada, eu prometo, claro. Eu comecei a acompanhar e aprender. Só pra poder, tipo, modelar o cara, ver como é que só para veste, ser modelado, para eu me modelar. Não, sim, se modelar em cima dele. Eu já cheguei no escritório dele de terno e gravata, que já era um hábito que eu tinha. Entendi. Ele já na hora ele falou assim, eu quero você aqui, cara. Você esquece esse escritório aí. Já que tu era comprometido, tipo, só não... Quando eu cheguei no outro escritório para me despedir, ele falou, pô, tu se vendeu pro meu cliente, pô. Se vendeu pro cliente. E fui embora. Você vê que nem toda pedra é para te ferir. Eu entendi. Porque muitas pessoas acham que o escritório lá de Previdência ou da revista, como uma pedra, caraca, eu não tenho expectativa, perspectiva de vida, eu vou ficar nisso aqui. Aquilo é tão grande que olha o condicionamento, por menos que ele soubesse da corretagem, olha como ele já chegou na frente. Eu era pedra. Eu fui modelada, lapidada, eu fui lapidado. A pedra era eu. Se você tivesse chego, não sei se estou falando certo, chego, né? Chegado. Se você tivesse chegado, tipo, um ano antes, talvez, nessa imobiliária do jeito que você pensava, provavelmente as pessoas olhariam Eu ia pra você. demorar muito mais. Ou então ia chegar pra você, não seria esse cara prioridade. aí, sim. Quando eu cheguei na Previdência, eu perguntei assim, como é que funciona aí para ganhar dinheiro? Porque o livro pega, vendeu, tu bota o dinheiro aqui, ó. Agora, no bolso. Certo. Né? Mas é tu ganha. É pouca coisa. Na Previdência ganhava-se um pouco bem, mas nem se compara a corretagem. Aí, ele falou, Márcio, é 6 meses. Por que 6 meses? Porque você entender, cara. E não adianta. Sim. E aí eu já tinha a preocupação de encurtar o tempo. Encurtar o tempo é o quê? Conhecer, entender e ter noção do que você está fazendo, do que você está vendendo. Quem é teu público? Como que você atende teu público? Como que você oferece teu produto? Então eu entrei dia 13 de novembro, no dia 31 de dezembro, fiz a minha primeira venda e nunca mais parei. Daí eu fui somente me especializando. Aí eu sempre gostei de me modelar nas pessoas. O dono do escritório, esse primeiro, ele era um cara muito hábil em negociação. Ele era um cara que ele tinha uma habilidade, uma capacidade. Eu pedi, eu posso ver você negociar? E ele sempre me deixou. Que é uma habilidade tu vê que isso é uma habilidade dos caras mais tops, né? Dos grandes. Eles são acessíveis e eles são humildes. Às vezes Desapegados. é uma coisa que eu vejo assim, até abrindo um parênteses aqui, mas é uma coisa que eu observo muito quando eu vou nas empresas é que eu vejo sempre o seguinte, o dono, ele sempre tem uma atitude totalmente de humildade, tipo assim, eu te acolho. Diferente às vezes do presidente, do CEO, porque normalmente o CEO ele tem aquele cara, é um cargo, toma, você agora é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele não tem aquele olhar pro ser humano como dono que, porra, quebrou a pedra. Eu passei por isso, eu tive do seu lado, sabe? Porque o CEO tem um paradigma. O que o dono quer? Ele quer formar vários donos. O CEO tem um paradigma de ajudar. Eu sou o CEO, meu gerentão. Se eu deixar esse cara muito, muito bom, ele pode pegar o meu lugar. Existe esse paradigma. Infelizmente, Isso acontece? acontece muito. Não, de Só que pegar o lugar. mas eles não permanecem muito tempo. Porque quem pensa assim, o líder, o gestor que pensa assim, ele não se permanece muito tempo no cargo.
porque as pessoas não o admiram, as pessoas não produzem para ele. Sim. As pessoas acabam se afastando dele e a produtividade é responsabilidade dele. E a empresa acaba que ninguém vive sem produtividade. Porque, cara, o mundo é abundante, vamos botar assim. A gente sabe que o mundo é abundante. Tem dinheiro para todo mundo, tem emprego para todo mundo. As pessoas que, pelo menos, elas entram numa zona de escassez, Aí que tá. entram nisso. Não tem para todo mundo. Tem para todo mundo que está disposto Isso, a pagar o preço. São poucos. É. Por que eu estou dizendo essa questão da negociação e tudo mais? Eu quero dizer que o corretor de imóveis, ele não tem que se limitar. Sim. Ele não tem que dizer assim, eu sou o cara que... A gente vê muito isso, ó, eu sou o corretor que mostrar, ninguém mostra que nem eu. Já começa errado que o corretor não mostra, me encanta. Sim. Mas tudo bem. O outro fala assim, olha, opcionar, ninguém tem como eu. Sim. E o outro fala, negociar, ninguém negocia como eu. Por que você não pode ser o melhor captador, o melhor cara que mostra, representa o produto, o melhor cara que negocia? Sim. Por que você não pode ser tudo? Você pode ser tudo. Sim. E aí que está a diferença da corretagem entre A, B, C e D, é isso. Tá. Tem pessoas que vão ganhar, vão se tornar pessoas muito bem-sucedidas, se tornar ricos na profissão, e vão ter pessoas que vão ganhar bem durante muito tempo e vão ter pessoas que não vão ganhar nada. Tá. Justamente por essa visão. Eu sempre tinha a preocupação de aprender o máximo de tudo para poder fazer tudo. Sim. E quando eu esbarrava numa dificuldade, era nessa que eu iria, de fato, exercitar. E como é que você esbarrou na Savala? Ô, Daniel, só para Sim. complementar o que ele falou aqui, nós prestamos serviço para uma incorporadora, com uma construtora gigante, que ela inverteu esse processo. Sim. Para você ser promovido, você tinha que provar que você tinha um substituto. Isso aí. Olha como o problema quem coloca somos nós. Sim. O cara é CEO, ou CFO, ou vice-presidente, ou um diretor importante, Sim. ou um gerente. Gerente. Tudo Sim. é importante, tá? Sim. Para começar. Tudo. Todo mundo, até a Porque faxineira. um é depende do importante. outro. Exato. Não, pelo contrário, talvez a faxineira seja o mais, porque ninguém É. trabalha num lugar sujo. Exatamente. A babá, pra mim, é uma das profissões mais Cara, eu importantes. chego aqui, assim, a equipe de vocês é muito foda, sabe? Mas eu me preocupo muito mais em tratar bem a menina da portaria, da faxina, do que propriamente o gerente, diretor e etc. Então você pensa que, olha o que essa incorporadora Sim. fez. Você quer ser promovido? Porque tem uma hora que tu chega lá, pô, chefe, Aham. pô, tenho feito tudo, tenho chegado na hora, fiz vários projetos, dei lucro, fiz a empresa ter lucro, porque ele não dá nada. Aham. Porque senão ele faria sozinho. Ele está usando ali a estrutura e o nome da empresa. E, pô, quero ser promovido. Beleza, beleza, tem uma vaga para você. Quem vai ficar no teu lugar? Aí, aquele egoísmo dele, o medo, tirou a chance dele porque ele não preparou ninguém. Porque ele acha que se preparar, ele vai ser mandado embora. E essa empresa inverteu. Eu achei isso. Maneiro. Pô, É cara, porque- o jogo do ganha-ganha. Exato, porque tipo assim, teu negócio vai escalar O jogo do ganha-ganha. e. Caraca, é muito perfeito isso. Perfeito. Perfeito. Quer dar uma olhada lá? É, isso que eu ia Só falar. confere, 17 minutos. Bora. 11, né, cara? É o meu que tem esse problema aí que eu não consegue. Consegue. Então vamos lá, só pra gente entender, como é que você esbarrou na Savala? Bom, então quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei no mercado imobiliário de avulso, Certo. ok? E já esse primeiro escritório éramos segmentados, eu gostei dessa questão. Só pra galera aí que fica avulso, mas tem gente que não sabe bem. A gente vive o negócio e acha que todo mundo sabe. Porque pra gente é comum. Avulso é revenda. Então todo imóvel que é revenda, que é uma venda secundária, né? Você compra o imóvel do Acho que ainda tá complicado, hein? Você compra um imóvel de um construtor, Sim. esse imóvel passa a ser seu. Aí você resolve vender este imóvel. Não tem o carro usado e o seminovo e o zero? Isso. O seminovo é o avulso, que é o imóvel que você já tem. Independente de ter utilizado, morado nele ou não, ele não é mais uma pessoa jurídica. É uma revenda, você está revendendo. Perfeito. Isso é o avulso. Construiu e produziu, fabricou, vendeu. E aí você. Eu até falei opcionista. O que é o opcionista? O opcionista é o cara que coloca o imóvel à venda, que vai ser o Daniel. Seu apartamento está à venda, posso bater foto lá, cadastra, bota na imobiliária. Por ter feito isso, o opcionista tem uma remuneração. Sim. Eu opcionei seu apartamento. Ganhei por isso. Vou ganhar por isso na hora que vender. O Edson vendeu. Ele ganhou porque vendeu e eu ganhei porque fiz a opção. Se eu vender a minha opção, eu ganho 2 vezes. Entendi, você ganha da ponta que pegou a captação. Você faz os 2 serviços. Cada serviço requer ter direito a uma remuneração. Sim. E aí, quando eu fui trabalhar no avulso, segmentado,
era o bairro das Botafogo, Zona Sul. Resolvi, em algum momento da minha vida, deu um estalo, resolvi vir para a Barra da Tijuca e quis ficar segmentado em casa. Segmentado em casa. Só vender casa. Busquei eu uma entendi mobília. aqui, segmentado em casa. House, não, isso não existe, isso não funciona, hein? Não acredito, eu não acredito. Que Não, entendi. Eu também estou começando a acreditar nisso aí. No mercado de casa, residencial, segmentado em só vender casas. Né? Você pode vender terreno, apartamento, tudo. Eu optei nisso, nessa época, eu conheci o Edson, porque o Edson, ele já vinha desse segmento, ele estava na Barra há muito mais tempo que eu, e ele já só vendia casa. Então a gente meio que se conheceu nessa época, criamos já uma amizade, e desde então nunca perdemos contato. Eu trabalhava numa empresa, fui trabalhar numa empresa de lançamento, que é uma empresa que trabalha com os imóveis que os construtores, após comprar o terreno, desenhar o projeto, montam um estande de vendas e lança para o mercado. Né? Eu trabalhava nesse segmento. Certo. E o Edson, ele trabalhava no segmento dele, tinha um escritório, era renomado em alto padrão na Barra da Tijuca, né? Era Edson Pires Imobiliário, virou EP Imobiliário, depois Edson Pires Imobiliário, era uma referência em imóveis de alto padrão. O Edson viu a oportunidade de fazer um trabalho diferenciado. Eu nem sei se eu estou contando a história do Edson me antecipando, eu estou contando só como é que é. Porque vai chegar aqui, porque vai chegar aqui nessa vaga. Tem que falar isso. Tem que chegar. Ele viu uma oportunidade e resolveu fazer uma imobiliária para entrar no mercado de lançamento. Tá. E isso era mais ou menos quando foi 2009. Ele me procurou, né? A gente sempre se falava, comprava um carro, mostrava para o outro, frequentava aniversário, ia conhecer, ele mudava a história lá, conhecer e tudo mais. E aí... Nisso o Márcio já não era nem corretor quando ele entrou nessa empresa de lançamento, que saiu do alto padrão lá só focado em casa, ele já tinha virado, ele entrou como GP de uma marca, depois virou corretor, depois virou gerente, isso aí já era diretor. Eu já era um diretor dessa empresa consolidado. Eu entrei na gerência, meu primeiro ano eu fui campeão de vendas. Assim, com diferença grande no primeiro ano. Eu sempre fui focado em resultado, em fazer diferente, olhar para o meu umbigo, não olhar para o lado e tocar meu negócio. E aí o Edson falou, bom, eu tô muito capitalizado, vou montar um negócio, você tem uma experiência já de incorporador, ele era do avulso, ele era da revenda, né? Ele era o seminovo do imóvel. E vamos juntar forças, vamos fazer uma imobiliária. Só que naquele momento aí que está a questão da maturidade, você atinge a maturidade profissional. E nesse momento que ele me convidou, é lógico que é uma proposta tentadora, eu falei, não é o momento. Eu não estava no meu momento, eu tinha ainda que passar por algumas coisas. Sólido, mas mesmo assim tu sentia que precisava aprender bastante. Eu estava consolidado como diretor. Tá. E eu sentia que eu precisava, na verdade, passar por algumas coisas ainda. Sim. Não era o momento de fazer esse movimento. Sem contar que um diretor ganha muito dinheiro na ocasião, então, que estava no mercado, essa empresa gigante, era que ele tinha uma equipe 2009. grande. Já estava no mercado, Ganhava muito dinheiro. estava muito alto. Em 2010, o Edson comprou essa vala, que essa vala existe desde 2001. Entendi. Ele comprou essa vala. Quando ele comprou essa vala, ele comunicou, me chamou e nós fizemos uma reunião. Eu trabalhava numa imobiliária grande, muito bem estruturada, e ele mostrou a planta, eu levei dentro da imobiliária para ele pegar a ideia. Tipo assim, levei meu concorrente, levei lá, ele viu e pegou algumas ideias, aí ele viu que tinha um auditório que era importante para treinamento e tudo mais, as mesinhas de atendimento. E aí... modelaram também. Eu ajudei, vambora, meu amigo. E aí frequentei a obra dessa vala, eu tinha contato indireto com essa vala, né? Dava algumas dicas para ele, ó, tem incorporador que tá carente e tal, e eu trabalhando, voando. Chegou um momento, aí isso foi 2009 ele me chamou, 2010 ele comprou, em 2014 eu trabalhava numa empresa líder de mercado, eu era líder dessa empresa, estava assim, num momento que ápice de todo mundo queria estar. A empresa que mais vende, você é o que mais vende, a empresa que você né? Você está apresentando, você é um âncora de um jornal de maior audiência. Entendi. Era isso. Só que aí que está a maturidade que eu tinha que passar para o ano. Eu enxerguei que o mercado imobiliário ia mudar. Sim. E essa empresa que eu estava, ela ia avançar contigo.
Você lembra quando a Kodak era a principal empresa? Lembra? Que você fala, alguém falou, pô, a Kodak vai desandar, falir, ninguém vai ser fala. atropelada. Não é falir. Primeiro ela vai se desatualizar e o mercado Sim. vai engolir. Entendi. Eu vi essa empresa que vai acontecer. Mas é muito difícil de acreditar, né? Se tu falar isso pro teu pai, na época, o cara que é Tu militar... chegar pra gente falar que a O cara- Apple... Fala isso, fala que é a Apple. A Apple vai... Pô, a Apple vai... A Apple vai parar no tempo. parar A no gente tempo. não vai acreditar, mas talvez o CEO de tecnologia mais mega do mundo já está vendo que tem que Já sabe? tá vendo que tá É só um exemplo. Mas, Só um exemplo, é. não parece, acho que não é. Só mas é um verdade. comparativo. Comparativo. Meu pai, que é Kodak, que tem chance de acabar, ele é rico. Ele ia É falar um que- comparativo de uma grandiosidade que era, né? No caso, o mercado e o momento que eu estava vivendo. Maneiro. Aí Edson conversou comigo, o Edson com umas ideias muito bacanas, muito atualizadas, e casava, nossas ideias assim, a gente vamos falar sobre o negócio, mas já casava a ideia. Sim. E aí eu vi a oportunidade, junto com ele, de criarmos uma imobiliária modelo. Maneiro. O que é imobiliária modelo? Tá. Como é que era o mercado imobiliário? Calma aí, vou te dar uma interrompida agora em quê? Por quê? Porque é o seguinte, tu chegou até aqui e contou a tua parte até o momento da imobiliária, da Savala. O que eu quero fazer? Eu vou igualar a parte dele para que nesse momento quero ver vocês falando junto dessa coisa. Porque assim, ainda tem aqui a história de um cara que, pô, foi menor infrator e daí tá ligado? Então assim, quero igualar essas histórias e aí quando a gente igualar essas histórias a gente vai começar a entrar na porradaria aqui pra gente... Só palhinha do tempo. Parei então aqui em 2014. Vamos lá, Edson Pires. Edson Pires aí pra mim, uma referência de... Cara, um cara que faz, um cara que acreditou, um cara que, pô, realmente falou assim, cara, eu não tinha perspectiva, vocês vão entender a história do cara, mas ele, assim, tudo indicava que ele não teria nenhuma perspectiva. Pô, eu não vou adiantar nada aqui, mas só falando, pô, o cara já foi até da FEBEM, você tá entendendo? Então, assim, tudo indicava na vida que ele poderia ser um perdido, um traficante, um drogado, coisa do tipo. Funda bem, né? Funabem, que agora é diferente, é que vai atualizando o nome, entendeu? As empresas vão... E hoje, hoje dono de a maior imobiliária de capital fechado do Rio de Janeiro. Então assim, Principal do mercado. Edson Pires, fala pra gente, qual é a mágica? Como tudo começou? Como essa mágica aconteceu? Então, Daniel, não existe mágica. Né? E primeiro que você não saiu do mercado imobiliário, você mudou de função Sim. no mercado imobiliário. Boa, boa. E você continua trabalhando, os seus clientes, maioria, grande parte, se você quiser só sobreviver do mercado imobiliário, Sim. ele te sustenta. Sim, Né? Porque você entende e você vê que você usou de trampolim a sua passagem habilmente e você trabalha num subnicho da corretagem, é o que eu entendo. Sim. Completamente no digital. Sim. Eu acho fantástico o que você faz, que é um complemento do nosso trabalho. Obrigado. É tão importante quanto um atendimento, se apresentar bem, como falar o que tem que falar, como saber fechar. Porque se você não tiver esse veículo hoje, que você nos proporciona, então você tem muito menos clientes, você trabalha muito mais, é muito mais desgastante. Você não tem aquela facilidade de encurtar o caminho. né? Eu não digo que nada é fácil, mas é desgastante. É mais desgastante. O teu é difícil, porque senão todo mundo faria o que você faz. É difícil. É foda. É um esforço diferente. É um esforço diferente, é isso aí. É. Porque é um esforço mental. Isso aí. Não é um esforço, talvez, como era no Chaveco, pegar o telefone Você e é ligar. meu colega de trabalho. Segundo, que você fez 16 vendas na minha cabeça, porque Deus abençoa quem trabalha. Exato. No meu modo de entender, Sim. completamente equivocado. Porque oferecer o que não conhece, eu acho. É bravo. Eu acho. Tu poderia ter feito 55 vendas. Sim. Com case. Tu foi um case porque tu trabalhou. E quem trabalha, meu irmão, Deus abençoe. é inevitável, porque tem que acontecer. E tu trabalhou muito, aí tu produziu. Trabalhei muito. Assim, assim, só pra fazer uma lenda, cara, eu trabalhei muito. Eu acho que naquele momento da corretagem foi um momento que, hoje, por exemplo, eu gostaria de ter aquele olhar, aquele sangue nos olhos que eu tinha na época. Porque, cara, eu tinha um vigor, eu falava assim, cara, isso vai acontecer, tem que fazer. E eu pagava o preço ali, batia na pedra todo santo dia, sem pena, sem medo, sem mimimi, sem historinha, sabe qual é? Que hoje é muito, que a gente vê muito isso também no digital, né? Historinha de vamos viver assim, vamos viver assado, vamos ser lifestyle. Eu acho que isso realmente foi uma parada diferente, que eu vejo que vocês ainda têm isso aí depois de tantos anos. É verdade. Vai lá. E tudo começou, até chegar na corretagem, eu vou contar um pouco de como foi, né?
sou de um bairro de subúrbio, né? Sou de Campo Grande e de um lugar muito pobre, então tudo muito difícil. Eu tenho 4 irmãos, sou eu e mais 4, de pais separados, uma dificuldade absurda e tudo foi indo. E eu sempre tive uma predisposição para desenrolar o que eu queria. Então fazia rolo. Queria uma camisa tua, eu te pedi emprestado, eu era um cara simpático, bacana, aí tu me emprestava, eu trocava, ia fazendo escambo mesmo, e eu sempre tive essa facilidade. E uma coisa de quem nasce numa comunidade, num lugar que tem necessidade, que tu pega uma expertise de ser empreendedor. Tu pode ver que uma comunidade, um cara abre um bar, um lava-jato, o cara abre uma quitanda, o outro vende ovo, o outro conserta sapato. Tu vê que quase ninguém tem carteira assinada. Os que têm carteira assinada de comunidade são domésticos, mecânicos. A maioria dos mecânicos são autônomos. Hoje, né? Porque antigamente do doméstico. Eu te dou a dica mesmo, assim. Na comunidade é onde tem mais empreendedor que eu conheço. Até quem opta ir por caminho errado. É empreendedorismo. Também. Porque ele não tem nada fixo, um risco desgraçado. Obviamente não dá certo porque o errado não pode dar certo. Mas é um empreendedorismo, não tem o medo, não tem esse apego a nada. E uma coisa que eu queria te falar, tá, Daniel? As pessoas têm tanto medo de ser autônomo, dono do seu próprio negócio, porque cada ser humano é o seu próprio negócio, é a nossa empresa. Como a gente é a nossa própria igreja, que Jesus falou lá, cada um é o templo do Espírito Santo. Você é uma igreja, eu sou outra, eu sou empresa e você é outra. Certo. Se você pensar assim, você vai cuidar de qualquer coisa que você faça como dono. Esse é o barato. Quando um executivo não pensa como dono e pensa em proteger a base dele, ele vai cair. Quando ele pensa como dono, ele cresce, porque o dono vai sair da frente um dia, vai virar um conselheiro. Você diz o que? É pensar não somente em você, pensar no conjunto macro. Entendi. Macro. Primeiro, se a tua empresa está bem, você está bem. Sim. É melhor ser o melhor jogador hoje, só um exemplo, tá? Do Madureira, ou ser um jogador do Flamengo, qualquer que seja? O melhor do Madureira. Eu acho que é qualquer um do Flamengo. Ah, não. Agora entendi a questão. É outra Entendeu? Então, assim, tem mais visibilidade, você tem mais... Entendi. Quando a sua empresa está bem, você tem pessoas boas para você melhorar. Entendi. Então, o importante é você querer o bem do teu colega, porque, primeiro, se ele conseguiu fazer, está provando que é possível. Então, assim, tem muita gente que quando um colega vende, poderia ser eu, mas poderá e vai acontecer. Mas se ele vendeu é porque é possível, o mercado compra. Se ninguém vende, é caos. Aí também, você também não vai vender, porque ninguém vende. Então, pensar grande eu quero ter um amigo bem-sucedido. É melhor ter um amigo bem-sucedido ou um amigo mal-sucedido? O que pensa que é mal-sucedido porque sempre quer estar melhor, está no abismo absurdo e ainda não sabe, mas descobrirá. Sim. Ele vai descobrir. Sim. Então, assim, quando você falou que quando um dono tem menos desapego, é porque o dono, ele quer que você cresça o máximo possível. Se você tiver numa mesa que você é o melhor, Daniel, talvez você esteja errada, porque você não tem nada para aprender, cara. Entendi. O lance é sempre aprender, porque sempre tem alguém na frente. Sempre tem alguém para ser o teu tutor, um mestre, um mentor. Sim. É o que você usou. Sempre quis ter uma mentoria, o Márcio usou, quis ter uma mentoria de alguém. Tu sabe, Edson, que as artes marciais, as tradicionais japonesas, pelo menos, orientais, né? Você, no exame de faixa, você não recebe nunca a nota 10. Para você ter a consciência de que você sempre precisa melhorar. Não existe nota 10. A aprovação é de 0 a 10. Certo. Se você for o melhor, desempenhar, você vai ganhar no máximo 9. Para você ter a humildade de sempre saber que você precisa melhorar. Quer dizer, uma filosofia milenar, provavelmente oriental. Sim, oriental, japonês. Porque não tem o que contestar. Tá aprendendo o cara dele? Então, assim, isso é muito bacana. E lá... Ninguém tirou 10, tanta gente fez exame de faixa. E mesmo se você tirar 9 na faixa branca, tu tem a faixa amarela, em alguns, a outra vermelha, depende da instituição do que você treina,
você sempre muito tem, longe da preta. tu é preta, tu já é sinistro. Mantém a preta primeiro dan, ponta vermelha. Não acaba. São 11 Não tem fim, não tem fim. Até morrer. Não tem. fim. A tua vida não alcança a parada toda. Você pode ganhar por mérito. Então assim, Daniel, então a gente para crescer tem que ser pequeno. E para você só tem espaço para crescer quem é pequeno, quem é grande não tem espaço. Entendeu? Então assim, quando você acha que você é pequeno, e eu acho que o auge disso é você tratar todo mundo igual ao seu chefe ou igual a pessoa que você mais admira. Tu imagina se o nosso presidente da República, qualquer que seja na posição, como é que se você encontrá-lo, tu vai tratar ele como? Com honras. E por que a tua empregada esqueceu de recolher o saco do lixo? Tu vai esculachar ela. É a maior idiotice que na minha cabeça pode acontecer. Tratar como gostaria, isso é tratável. Vamos voltar lá atrás? É a regra de ouro, né, no caso. Ô, Daniel, tem que fazer o que você gostaria que fizesse com você. Entendi. Isso é a parada máxima. Sim. Alguém cresceu, meu irmão fica feliz pra caramba, sabe por quê? Vai chegar a tua Se hora. for ver, cara, assim, tudo funciona exatamente como tu tá falando. Eu não tinha me atentado pra isso. Mas, por exemplo, as pessoas hoje estão muito focadas em crescer as redes sociais delas. Ah, eu quero ser famoso, eu quero ser conhecido. Mas, tipo, nas redes sociais, o segredo para você crescer, não é eu que estou falando, porque acho que quem tem legitimidade para falar disso é um cara como Gary Vee, o maior marqueteiro do mundo. Mas ele fala exatamente isso. Você entrar na foto de pessoas ali do seu mercado e comentar, e curtir, e se inteirar, e aplaudir, e falar, opa, tudo bem, pô, parabéns pela sua vitória. Você se relacionar com o máximo de pessoas para que você tenha isso de volta. Caraca, faz total sentido. Não, porque os caras são monstros. E você tem que, se você quer um dia crescer, ô Daniel, eu considero o mundo digital hoje mais ou menos como uma faculdade. Sim. E a gente pega muitas pessoas formadas no início, começando, e de boa, cara. Sim. De boa. Eu não sou contra nada. Certo. Mas você imagina você pagar 5, 6 anos de faculdade. Você começou jovem, porque teoricamente é um mérito, você é patente alta, eu sou fera, porque com 22 anos terminei uma faculdade. Talvez seja o maior, a coisa mais... Você não está preparado. Exato. Você nasceu para esse momento. Você Os pais não, te criaram para esse momento. Diploma. isso aí, te conduziram para aquilo e você não é apto para ser aquela pessoa ainda. Por exemplo, tu se formou agora odontologia. Sim. O cara se formou. Ele é fera, melhor aluno, top. O que ele tem que fazer? Exatamente. Como? Precisa de escritório, precisa de um emprego. De quem? Primeira coisa, ele precisa de cliente. É. Ele não tem experiência. Ele Por vai que procurar um você... emprego, ele não vai procurar cliente. Tá legal, vamos supor, ele não sabe o que fazer para montar o seu negócio e gerar clientes novos para ele, porque tem que ser novo, porque ele começou. Sim. Então, a faculdade não ensina o empreendedorismo que ele precisa. Pelo contrário, ela força tanto as boas notas que ele é conduzido que o erro é fatal. Tem pessoas que vai fazer uma prova e se mija. Exato. Com medo da sociedade julgá-lo. Enquanto que, de repente, ele tirar os... Enquanto que ele tirar... Tanto é que os países do primeiro mundo mais tops, os caras mais inteligentes, quando tem a derrota desses caras lá, é o melhor daqui. É o 9,8. E os caras é onde tem o maior índice de problema de suicídio e de depressão, depressão, ansiedade. Então é o seguinte, Isso é forte. E como eu te falei lá na comunidade, o empreendedorismo vem a pessoa é destemida, ela não tem o que temer, ela é treinada no mundo real, na vida, na pressão. Sim. O que dá errado faz parte e tem que... Estabelecer e continuar. Quando as pessoas julgam um jogador que vem numa comunidade, o cara ganhou dinheiro, só faz merda, eu quero ver você sair de uma comunidade que para você virar um jogador, tu teve que superar aquilo tudo. Não estou dizendo o que é certo e o que é errado, mas tu vem desde pequeno, tendo vitórias e derrotas, porque não só ganha no esporte, é impossível você só ganhar. O cara consegue, ele sai da miséria, quando sai de uma pobreza muito grande, de um preconceito absurdo, de uma dúvida danada, porque um cara numa comunidade com 15 anos, com chuteira pendurada, os pais chamam de vagabundo, porque a necessidade é tão grande que os pais é maior do que eles. Eu preciso que você trabalhe para você ajudar, eu não consigo te manter. Sim. E é exatamente assim. Aí o cara tem que largar o estudo, olha só, tem que eu estou dizendo por causa da condição. E acredita, bicho, isso é fantástico. Tem um montão de rico aí das melhores faculdades que não tem coragem tem tudo e não tem a coragem que aquele cara teve. O que acontece é um problema que é muito difícil de controlar, é que o cara sai dos
menos zero para uma carreta de milhões de euros e dólares e ien, e sei lá qual é o dinheiro, E o capital social, né? de uma hora para outra. Então, assim, uma capa de revista que achava o cara um semi-midingo ou midingo, começa a correr atrás do cara. É conflitante. Como é que administra a cabeça de um cara desse? Como é que tu administra sair de 0 a 1000 por hora sem ter dano? Exato. É difícil. A grande maioria não tem uma base familiar que vai ali acompanhar. Então isso é muito difícil. Então, se você juntar o empreendedorismo com a base, a força de vontade do cara daqui, com um pouco da base, que eu acho que é super possível, tu criou um cara gigante. Agora, o que podemos dizer para quem não tem base? Eu então não tem base, só buscar. Aí fica uma grande dica, é buscar se aproximar de pessoas bem-sucedidas de bem. Porque essas pessoas vão ser as suas Você acha que isso referências. realmente aquela coisa de você é a média das 5 pessoas, aquela coisa, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, você acha que isso é real? Entendi. Existe tipo uma teoria, né, que é tipo uma filosofia, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, ou seja, você ganha mais ou menos do que teus 5 amigos mais próximos. Isso na verdade é uma teoria. Na prática mesmo, Sim. eu tô perguntando isso pro Edson, eu sei que o Edson, ele quando veio para ele tá falando de uma história que ele, sim, de baixa, de uma vida de baixa, classe média baixa, bem baixa, né? Muito baixa. E ele virou um cara de alto padrão. Como é que isso aconteceu? Ele se cercou de pessoas de bem, ele teve a capacidade de ver que o cara, um construtor, um cara que pô, já tem um nome, tem uma estrada, se aproximou desse cara e pediu ajuda. Porque senão poderia ser mais um que veio desestruturado, ia ganhar 100 mil e ia gastar 110. Te levar para falência. Tem pessoas, tem empresas que quanto mais faturam, mais estão quebrando. Porque o dinheiro, para quem está despreparado, é a maior arma. Estou te falando, a herança no país de primeiro mundo, o imposto é muito alto. Isso é para podar o cara, porque senão ele vira um poderoso sem ter feito absolutamente nada para ser esse poderoso. Então tu imagina, o filho de um cara milionário não significa que ele tem que ser milionário, porque o pai foi milionário. Ele está preparado para isso? Ele aprendeu? Ele vira uma bomba atômica, cara. É um problema muito sério. O cara ganha aquele dinheiro E ele de se herança. destrói, ele se destrói. Entendi. Por que a maioria, percentual altíssimo das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo e ficam pior Acho que são do que 98%. antes de ganhar? Por conta Acho que disso. até mais. Acho que até Acho que é mais. tipo, quase 5%. Não, é altíssimo. Aquele filme que tem de brincadeira. É aquilo. As pessoas voltam a ser pior do que eram antes de ganhar. Então, Porque elas assim, adquirem dívidas. quando você sai de uma comunidade, então, Daniel, assim, um garoto, Que gastar 50 milhões, pô, um garoto o cara tem que ser com bom. boa índole, que vem de uma dificuldade, de uma comunidade, ele é muito bem-vindo nessa vala. Obviamente, ele tem que estudar para ter o Cresce, que é o nosso conselho regional, que nos credencia a trabalhar, o nosso regulamento, tem que ter o segundo grau, no mínimo. Então, faço votos que o cara se esforce, pelo menos, porque não tem nada difícil de fazer isso. E a garra dele é o que a gente precisa. Se ele tiver o complemento da habilidade e a habilidade de querer crescer e ser ambicioso, porque ambicioso é diferente de ser olho grande, ser invejoso. Ambicioso é um cara que quer crescer, ele quer ser melhor amanhã do que ele é hoje. Agora só te cortando, Edson, tu tá enrolando a gente, você não falou até agora. Que história é essa aí da Funabem? Como é que aconteceu esse negócio? Então, eu era muito novo e lá nossos caminhos lá, a gente começou, tinha várias amizades e tudo mais, e eu não entrei na Funabem por nenhum delito. Sim. Eu entrei na Funabem para fazer um curso profissionalizante. Tinha um programa de curso. Tinha um programa de curso profissionalizante. Porém, quando você entrava, você fazia isso com todo mundo junto, não tinha distinção de pessoas. Caraca. Então, era mais ou menos que você está num presídio. Você Você não era condenado, mas estava com preso. Isso. E a chance de você virar um produto do meio é muito grande, porque só entra garoto de comunidade. Garoto de comunidade. Esse programa é para isso. É porque tu falou esse negócio, garoto de comunidade, porque sempre tem um hater, né? Garoto de comunidade que vive em delito. Não, que vive de delito está preso. Ele foi preso. Tá, entendi. No meu caso, se você comprovar que você não tem capacidade financeira, Você entra. você entra. Um programa social. É um programa social. Nessa ocasião eu não tinha estudo para entrar no Senai. Então eu fui para Funabem. E fiquei lá um ano fazendo esse curso junto com
todos os colegas lá, que vários aí estão me vendo aí, vai lembrar. E é engraçado que se você mora numa comunidade, teu apelido vira aquela comunidade. Então tinha lá o Juramento, tinha o Cesarão, o Cesarinho, o Benjamin, tinha, sabe? Tu é do Morro do Fubá, teu apelido vira o Fubá, tua referência, assim. E isso é bem legal. Você acha que esse momento aí, vivendo desse jeito, você acha que isso influenciou de forma positiva hoje para negócios? Tipo assim, você consegue linkar algum aprendizado daquela época com algo atual? Total. Tipo o quê? Tipo o quê? Quando o maior concorrente, a maior potência do nosso mercado, fez uma reunião com a gente, apertou a mão e falou assim, enquanto eu não fechar a empresa de vocês, eu não sossego, a minha vontade era rir. Ele falou isso? Minha vontade era rir, porque eu falo assim, cara, isso não é nada. Porque a empresa já tá fechando. Não, olha só, o que ele tá falando é besteira. Sim. Primeiro, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Sim. É uma grande besteira e fechar a nossa empresa não depende dele. Entendi. Olha só, Sim. o que a sua vida vai ser, o que ela virará, depende só de você. Então, assim, só que muitas pessoas ficariam talvez com medo pelo posicionamento do cara e tal. Nesse momento me passa assim, caralho, eu venho lá da Funabem para escutar uma almofada falar isso. Na minha cabeça. Entendi. Porque para mim é uma almofadinha. Entendi. Entendeu? Porque Entendi. era muito pior. Entendi. E uma coisa que na Funabem me atrapalhava muito era a aparência, porque um cara muito sofrido, ele é todo detonado, desde novo, né, cara? Então, meu apelido virou Playboy. Todo fudido, sem porra nenhuma, o apelido era Playboy. Pra tu ver que a vida é feita de... Era play desde cedo. Pra tu ver que a vida é feita de referência. Sim. Então, assim, a base do esforço... Então, essa marca que tu tem toda não é de agora, não. É desde sempre. Então, Daniel, eu te digo assim que o que faz uma pessoa ser mais empreendedora é o que ela passou. Maneiro. E eu tenho certeza que o sofrimento te faz ser maior do que só alegria. Não que um garoto rico tenha problema, porque não tem problema nenhum do cara ser filho rico. Ele não tem culpa, você não escolhe teu pai, pô. Sim. Assim, nenhuma parte tem isso. Mas a base, quando eu vejo o Flávio Augusto falar nos vídeos dele, toda vez que pergunta quem é você, quem é o Flávio Augusto? Ele, Flávio Augusto é um garoto do subúrbio que andava de trem, ele tem orgulho. Sim. E hoje é um bilionário, dono do WhatsApp, Certo. e dono do Orlando, que é um time que ele revolucionou lá, e o cara era o dono do passe do Kaká. Então, assim, Perfeito. é um negócio absurdo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que está me coçando aqui. Qual é a visão de vocês agora, daqui para frente? O que vocês querem com a Savala? Qual é a ideia de vocês, cara, que a gente quer levar a Savala para esse patamar? Qual é a visão de vocês? Se vocês tiverem uma também, também pode ser, eu estou aqui trabalhando, eu gosto disso aqui, fazer isso para sempre, sei lá. Ou vocês têm uma coisa assim, não, a gente quer, sei lá, criar franquia, a gente quer fazer tal coisa, a gente quer, entendeu? Qual é a visão de vocês? Isso, na verdade, quando a Savala, aquele ponto lá que a Savala, nós nos unimos com a Savala, nós tínhamos um objetivo comum de fazer a Savala se tornar uma grande empresa, certo, ao invés de uma empresa grande, que é para onde o mercado estava caminhando. E era assim que funcionava a coisa naquela época, que nós entendemos que não iria dar certo. Sim. Você pegava o máximo de produtos possível, colocava para dentro do imobiliário o máximo de corretor possível, porque vender, vendeu, no final faz a conta e vê. Com isso, muitos órfãos ficaram os incorporadores, que não tinham atenção, e muitos corretores. Aquela coisa de, eu boto imobiliária e 20% vende, e tá bom, vai trocando, não tem, a gente nunca quis isso. Então, a gente ainda está em transformação. Legal. A Savala não está em lugar nenhum, ela está atravessando o momento. A gente acabou de atravessar mais um passo, dar mais um passo na existência da Savala, que é essa sede aqui. O que é essa? Incrível. O que é essa sede aqui? Não. É uma empresa completamente sintonizada, interligada, uma sala única onde você tem acesso direto ao corretor, gerente, diretor, presidente, jurídico, recepção, copa. Para facilitar processos. Não só facilitar, como está ainda mais integrada. Entendi. Com os donos no meio, no aquário, Entendi. para dar todo o suporte. Você acha que essa coisa que por exemplo, como as imobiliárias, elas fazem, tem os reis, né, que são os donos, os diretores, eles estão assim numa sala escura que eu digo assim, fechada num canto, são inacessíveis. Tipo Olimpo, né? Exato. Para falar com eles, tem que trazer um tapete, umas ervas. Não, então, é por isso que a gente vem há
4 anos seguidos, Sim. crescendo, vendendo mais. Porque vocês estão aqui no combate direto, junto com o cara que está entrando Hoje hoje. somos todos corretores. Entendi. Né? Eu sou corretor, ele é corretor. Eles são foda. Nada nos difere dos demais lá. A única coisa que nos difere é que nós trabalhamos para eles, diretamente. A gente atingiu uma marca histórica Sim. no ano passado, mais de 90% da equipe vendeu. Isso é uma grande empresa. Uma empresa grande, você vende bastante com pouca gente, que não é bastante. Muitas das Porque é uma vezes. empresa que está sendo gerida para si mesmo, só para ter lucro. Aqui não, vocês estão gerindo para todo mundo ser bem sucedido, todo mundo mudar, todo mundo ser transformado de alguma O forma. princípio do fim é quando o cara quer tudo pra ele e quando uma pessoa liga pra ele, ele acha assim, pô, isso aqui tem que me ligar, tem que me ligar antes de me ligar, ele tem que ligar pro fulano, pro ciclano, pro ciclano. Isso é o princípio, na minha cabeça, é o princípio do fim. Quando o cara, se alguém pensa assim, Entendi. instala isso aí agora e mude rápido, Isso é para mim. porque ninguém é melhor do que ninguém. Absolutamente ninguém é melhor do que ninguém. A gente ouviu um comentário, a gente gostou de ouvir isso, que o que difere as pessoas é onde elas nascem e o caminho que elas percorreram. Somente isso. Então, não importa o que você fez, o que você atingiu, o que você ganhou, quanto você perdeu. O que importa é como você lida com isso e com as pessoas. Sim. Então, você, em momento algum, por conta de qualquer situação na sua vida, isso eu falo para quem está aqui no governo, você pode se sentir melhor do que alguém, porque você não é melhor do que ninguém. Você pode ter um momento melhor, mas é um momento, o momento passa. Nós, seres humanos, temos uma tendência a viver na confortável zona de conforto. Então, às vezes, você tem tanto sucesso, é tão bem sucedido no que você faz, que você acabou de dizer, você falou aqui, eu queria voltar àquele brilho. Você só não tem mais, porque esse brilho te coloca na zona de conflito. E a gente, às vezes, foge dela. É por isso que é importante você lembrar de onde você veio, quem você é, as pessoas que te ajudaram e o caminho que você percorreu. Porque o segredo mesmo está no caminho. Porque você pode morar num lugar muito ruim, nascer num lugar muito ruim, sem estrutura, sem nada, e ficar lá a vida inteira reclamando, se aproveitando disso, se beneficiando disso. Mas você também pode optar em sair e buscar uma vida melhor. E isso chama-se caminho, que é a opção tua. Só que pra você sair, Daniel, você viu aquele cara que as pessoas julgam assim, pô, esse cara, eu conheço ele há 30 anos, ele pega um trem 4 da manhã, o primeiro trem 4h20, ele vai e volta. Cara, ele começou office boy, se aposentou como office boy. Não tem nada de errado nisso. É uma opção dele, ele vai pagar o preço Para fazer da opção dele. cada gosta. Ok? Isso é uma opção dele. Não tem nada errado, mas é uma opção dele e ele vai colher o que ele plantou. Por que ele faz isso? Porque ele não quer acreditar que ele pode, se ele é um office boy de um banco, que ele pode virar um caixa. Porque o dia que ele descobrir de verdade, acreditar de verdade, ele sabe, mas ele não quer. Ele vai falar assim, pô, se eu não fui um caixa, eu sou um derrotado, porque eu tenho que fazer algo. Para ele virar um caixa, ele tem que se esforçar, ele tem que fazer algo diferente disso. É porque ele é mais esforço. Ele não quer. O pedreiro, por exemplo, trabalha. O pedreiro trabalha. É isso aí, não. É diferente. Estivador seria a pessoa mais rica do mundo. Entendi. É ser diferente. Então é o seguinte, quando você descobre, por que muita gente não quer descobrir? Quando eu entrei na corretagem, eu discuti algumas vezes, dizendo que assim, não, se eu ganhar dinheiro eu não vou vir morar aqui no bairro tal, porque onde eu moro me atende. Certo. Por que isso? Porque o dia que minha mente abrisse, eu ia ter que lutar para ganhar dinheiro para comprar. Se eu não conseguisse, eu não alcancei esse objetivo, essa vitória, eu não sou vitorioso. Sim. E o trabalho é o mesmo. Então, assim, ter trabalho para fazer coisa pequena e grande, pense grande, porque como se ele você falou, errar, já é pequeno. Como o Márcio falou no início, tipo, ele trabalhava pra caramba pra vender revista. Aí ele conhecia as mesmas pessoas que trabalhavam também pra caramba, só que pô, tinha outro Só que patamar de vida. esse exemplo, Pô, é mesmo, só que esse exemplo que eu dei do trem é muito mais trabalhoso do que ele tem que fazer para virar algo além, uma promoção. Qual a situação? É autossabotagem. É autossabotagem. Por quê? Ele ser o cara mais top onde morava, já estava fácil. Ele podia se acomodar a isso. Ele já era o playboy. Agora, ele ser um cara
do meio que ele estava vindo, que era o alto padrão, era muito mais difícil. Tinha que quebrar ainda mais pedra. E aí entra o quê? O alto desafio. Sim. E fala assim, não, eu não quero ser o melhor de onde eu estava. Isso aí vai ser E depois, o que eu vou ser? Entendi. Eu vou ser o melhor, né, aqui onde eu estou. Certo. Porque aí você vai ter automaticamente Sim. uma vida mais confortável. Entendi. Vai proporcionar uma vida melhor para seus filhos, seus pais, sua família como um todo. Você passa a ser o provedor da sua família e dos seus amigos. Certo. Porque quantos amigos nós trouxemos para a profissão que talvez, né, não teriam um caminho tão digno como a corretagem proporciona. Então você passa e chega uma hora que você, cara, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas. Aqui tem 200 pessoas que dependem da gente. Já tem filhos, Confia na gente. já tem filhos de amigos. Já tem a segunda geração. É porque na verdade vocês têm 200 famílias para cuidar. Diretas. É mais um pouco. E tipo assim, é direto. Não, Vocês tem o filho pessoal pra também caramba tem aí. filho novo. Vamos achar que a gente é velho. É. Calma aí. Os caras têm filho muito novo. Inclusive a família. Os caras têm filho com 24 anos. verdade. Edson, vamos lá. Papo reto. Como é que você entrou na corretagem? Como é que foi esse desfecho? Como é que foi o momento? Então, Daniel, eu sempre tive. Eu já estava desacreditado em salário fixo. Sim. E eu sempre soube que ganharia bastante condições. Você tinha um bom emprego, não tinha, né? Pra Então, realidade. nessa época, então, antes disso, eu tive filho com 17 anos, eu fiz 17 anos em junho, ele nasceu em agosto. Sim. Nessa ocasião eu era faxineiro da Petrobras, lá da Fronap. Sim. Nessa época eu tinha um salário mínimo na carteira e acho que só tenho 2 carimbos na carteira. Esse, Tinha plano de saúde? não, essa não. Essa não. É universal. Quem venceu não. Essa não. Mas antes disso eu era ajudante pedreiro, fui muitos anos ajudante pedreiro, que é o caminho, é o empreendedorismo. Sim. Tu vai ali empreendendo, aí daqui a pouco ajudante carpinteiro. Meu tio fazia tanto obra civil quanto carpintaria, me ajudou muito, a gente cresceu muito. E logo depois virei faxineiro. Isso aconteceu coisa pra caralho no caminho. Minha ex-esposa engravidou do meu filho mais velho. E depois eu consegui, sobrei do exército, obviamente porque tinha um filho. Sim. Com a certidão de nascimento do filho, tu sobra na hora, né? Pra você ter uma outra qualidade de vida. Meu sonho, E eu consegui entrar numa fábrica de pneus. Trabalhei na fábrica de pneus 2 anos e meio. Entrei em 95 e Aí ficou galudo, né? aí já tinha plano de saúde na época, Golden tava- Cross era um Caraca, ostentação. top máximo. E realmente quando tu tem, Mussum, né? quando tu tem benefícios, quando você tem um emprego fixo, uma empresa multinacional que nunca atrasou um salário, você tem um plano de carreira, é muito tentador. Tua família é como se tivesse ganhado na loteria, porque assim, Parabéns, venceu. não, meu filho está encaminhado. Olha, tinha aquela coisa assim, não, você tem carteira assinada, décimo terceiro. Por quê? Décimo terceiro. E plano de carreira, Você tem plano de saúde. Por exemplo, tu tem 2 Vale salários. transporte, vai transporte. Caraca. e eu lembro que lá E aquela época ainda era muito mais pesada, né? Que hoje, né? E, no entanto, aí a minha ex-esposa tem uma prima que era casada com um cara que era corretor. Sim. Ele era muito mais velho do que eu. E ele só tinha carro zero. Eu lembro como se fosse. Ele só tinha carro. Era uma parada assim, ô Daniel. É como se ele se pousasse agora um marciano aqui do teu lado e tu falasse assim, que é isso? Como é que eu faço pra ter essa porra? Sim. E era o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ele era o cara do bairro. Ele era já um bairro melhor. Sim. Ele já era um bairro melhor, o cara já tinha um sítio. Pô, o cara era uma parada muito louca. Discrepante. E ele era corretor e só trabalhava sozinho. E eu pedia, explorava, aí ele só trabalha sozinho. Eu comecei a achar que era corretor, vendia uma casa onde eu morava. 10 mil. 10 mil reais a casa? É. Sim. Aí o cara ganhou uma volta, porque eu não sabia trabalhar. E o cara que vendeu ficou com pena, me deu 200 reais. Ali, meu irmão, falei, caralho, a parada Feliz da vida. funciona. Eu fiquei puto. Fiquei puto porque eu sabia que o Manel tinha me falado quanto que eu teria que ganhar. Então, eu fiquei, porra, mas eu resolvi a parada, só que eu resolvi do meu jeito. Talvez ele não tenha achado que eu merecesse, Sim. porque, pô, eu não fiz nada profissional. Entendi.
Ele não me enxergava como profissional. Então focou no resultado, não focou em Eu aparência. aparência ou de repente não, ele teve todo o trabalho da corretagem. Ele tirou a certidão dele, eu não sabia fazer nada. Simplesmente eu vendi a casa do cara, botei o comprador lá e matei. Porque o cara não queria comprar e eu fiz comprar. E ali startou. Aí eu comecei a querer pegar casas próximas e falava, Manel, eu tô com uma casa aqui, o Manel, cara, porra, não era o nicho dele, cara. O cara trabalhava alto padrão, artista, parada. Outro mundo e eu no reme-reme. E nessa fábrica de pneu. 20 metros quadrados. Só que eu percebi que ele, de uma certa maneira, ou para sair do pé dele, ou para me ajudar, ele falou, Edson, vendi um sítio, uma fazenda, um artista tal, e eu fiz parceria com a imobiliária na Barra. Eu perguntei se eles aceitariam fazer uma entrevista com você. Ele falou que eu posso te indicar, e eu fui lá. Para de me ligar, por favor, vai lá. Aí foi assim, Daniel, eu trabalhava na fábrica de pneu, o horário era rodízio, 6 horas por dia, tipo, meio-dia às 6, cada semana um horário, de 6 à meia-noite, de meia-noite às 6 e de 6 a meio-dia. Então eu comecei a trabalhar nos dois, nessa empresa, eu mal falava, não conseguia falar os nomes do condomínio, que todos são em inglês. O cara foi cara de pau e falou, meu irmão, eu só não quero que tu fale com ninguém, porque você não sabe falar, tu tem que se preparar e tal. A imobiliária tinha computador para cara. O cara estava na frente, mas era pequena a empresa. E ele botou um amigo lá para começar a me ensinar a captar imóveis. Então eu não virei corretor. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sendo opcionista. Eu captava imóveis para vender. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, comecei a pegar o mercado, como eu não folgava, trabalhava direto lá, e eu queria largar a fábrica de pneus para trabalhar. E 6 meses eu sabia que eu não tinha o resultado que eu merecia, porque faltava. Só que aí a pressão familiar é muito grande, se você largar um negócio garantido, né, que você já tem um filho, plano de saúde, é difícil. É fácil julgar, mas Eu sei. é difícil. A pressão é muito forte. Mas para quem tem essa dificuldade, eu falo o seguinte, Daniel, desconstrua o monstro que você está construindo, que não existe. O principal obstáculo está na sua cabeça de achar que vai dar essas merdas que você está pensando, que não dará. A não ser que você seja um vagabundo no trabalho. É simples assim, tá? É simples mesmo. É simples assim. E uma coisa importante, correr risco, porque se desse errado, voltar sem um emprego garantido era muito traumático, porque agora tinha filho. Então, correr o risco de que, não, se der errado aqui, não vai dar errado aqui, vamos arriscar o baixo. Nessa O época, cachorro correndo atrás de você não tem copo. nessa época eu já com o filho morava na casa da minha mãe. Então imagina o pânico da minha mãe. O pânico. E quando eu cheguei 6 meses depois nessa empresa, eu estava captando uma casa bem nobre num condomínio, no início ainda com as minhas roupas que eu não tinha faturado, tudo precário, e encontrei um cara, e o cara falou, ei, aí moleque, eu tinha 20 anos, moleque, trabalha onde? Tá fazendo o que aqui? Eu falei, pô, eu trabalho na empresa tal, tô captando esse imóvel, pô, no Passo, tá medindo sala no Passo e tal. Pegou-lhe um cartão e me deu, aí, se quiser, procura. Quando eu vi o cartão, o cara era gerente da maior imobiliária de alto padrão da época do bairro que eu trabalhava, que era a Barra da Tijuca. O cara era o maior galo da época, galudaço. E trabalha onde? Eu falei, pô, eu trabalho na empresa tal, mas eu trabalho também numa fábrica de pneus. Olha só, meu irmão, só me procura se você pedir conta dessa empresa e se sair dessa imobiliária que tu trabalha. Eu cheguei em casa, meu irmão. Que o cartão do cara, esse imobiliário, todo imóvel que eu vou pegar, a dificuldade é porque já tá lá. E esse cara é o cara, ele me perguntou, só que eu tenho que pedir conta. E o desespero. Consegui sair da fábrica de pneus, pedi para sair. Saí dessa outra imobiliária, me apresentei no cara, nunca não tive resultado. Nunca não tive resultado. Agora, esse cara, ele me apadrinhou psicologicamente. Meu irmão, se o nego te zoar, mata no peito. Se alguém falar de você, fala que é comigo, porque a roupa era muito precária, o jeito de falar era muito precário. E ele viu um potencial de trabalho que era só lapidar. E foi muito difícil, tinha gente, me zoavam muito. Era assim, na cabeça de quem estava lá era quase impossível. Você conseguiu vencer. Eles enxergavam, porque eles viviam num outro patamar, é tipo um semi-medingo. Tu tá ligado? Porque o patamar era outro. Tinha cara que trabalhava lá aposentado de Tempra
Stile, na época que se falava, que eu não sei se é Stile ou Style até hoje. É um carro, cara, era uma Ferrari. Assim, era uma Ferrari, isso estou falando em 1997, tem pouquíssimo tempo. E eu percebi que era, assim, aquele lugar que eu trabalhava era um celeiro de pessoas despreparadas e que não gostavam de trabalhar e que achavam que trabalhavam. Que achavam que era foda. Ali eu falei assim, meu irmão, tô no lugar certo, tô no bairro certo, o dono da empresa era sinistro, eu falei, é esse cara, e vou que vou. Como eu larguei o emprego, peguei um pedaço lá do fundo, comprei um carro, bati com o carro, perdi o carro, cara, foi um desespero. Até uma época que eu consegui ter um carro, troquei no celular, porque eu vi que o celular era mais ativo do que um carro na época, era um ativo melhor. Também não tinha celular, não tinha computador, era tudo máquina elétrica ainda nesse escritório. Sim. Só que o escritório era uma máquina de vendas e foi a minha maior escola, porque eu aprendi a avaliar. Antes de ser corretor, eu primeiro aprendi tudo, porque eu só ficava captando. Que tu poderia achar que estava por baixo, na verdade, caraca, era a primeira matéria da faculdade, vamos lá. Ô, Daniel, imóvel. Segunda matéria. Daniel, os corretores mais líderes assim falavam assim, cara, por que tu não vira corretor? Tu é o cara que mais sabe. Mas eu não sabia, porque eu só sabia mais porque era obrigado. Campo. Eu estava no campo, então eu ia lá no Atlântico Sul, Capital Imóvel, eu sabia qualquer coluna, qualquer andar, qualquer bloco. Se tu me falasse bloco a coluna, eu sabia para onde que era virado, sol da manhã, da tarde, quantos metros, quanto tudo, porque foram quase 2 anos fazendo isso. Quando eu virei um corretor, eu já não tinha problema. E como opcionista, eu já vendia muito. Entendi. Porque os colegas que não trabalhavam domingo, ou então numa folga não poderia ir, me dividia a ficha. Tu entra na barra da metade para atender para eles. E assim foi um sucesso absurdo. Como a gente tem um hábito de ter sido um corretor de sucesso, a gente quer passar isso para todo mundo. A gente quer que todo mundo seja um corretor de sucesso, porque é possível. Cara, eu fiquei realmente emocionado com essa história, velho. Tu já me contou ela uma vez, mas eu não, tipo assim, não tinha imergido assim, nessa profundidade que, cara, as pessoas podem ser cruéis, vamos dizer assim. Tipo, é foda, eu não sei se eu conseguiria sustentar isso ou não. Passar por isso. Tipo, mas, Daniel, isso é um caminho que a gente está cortando aqui. No meio disso aí... Eu sei, ainda teve muito mais porrada. Sem dinheiro para ir, aí tu tem que se virar. Sim. Se tu pagar passagem e não come, aí tu tem que se virar. Isso tudo é uma venda. Como é que tu come sem dinheiro? Tu tem que se vender para alguém para comer, meu irmão. Tu tá ligado? Não, almoçava café. Entendeu? Deixa eu cortar, porque senão eu vou chorar. Não, sério mesmo, você me tocou, tipo assim, cara, o que me toca é o seguinte, cara, as pessoas tem um lenço ali. Elas podem ser cruéis, mano. Tipo, por que as pessoas são, sei lá, é estranho isso. Porque eu sei que é uma história de superação e tal. Mas é a mesma coisa, sabe? O mundo é cruel. É hostil. A natureza é hostil. É cruel. O leão vai comer a presa, o outro vai comer a Como presa. vocês falaram no início, esse jogo não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. É pra quem tem disposição. Nem tudo é pra todos. É possível pra quem quer fazer. Entendi. Mas, obviamente, nem todos vão nem tentar. A gente já tá Agora tem uma coisa, só para abreviar isso, o caminho nosso foi muito mais difícil porque não existia uma preocupação também em preparar melhor. Você era jogado aos milhões. Quando a gente falou em era modelo, a gente prepara o cara de maneira, a gente sabe as pedras que têm que ser quebradas para o cara não ficar tanto tempo tendo que aprender na porrada. Lógico que ele vai ter que encarar o campo, mas ele encara com uma base muito melhor do que a gente encarou. Entendi. E Daniel, e a tecnologia, na boa, quem não usa, por favor, abra sua mente. Não tem nada de errado em não saber absolutamente, olha só, zero de errado, ninguém é obrigado a nada. Mas começa a tentar, porque não vai conseguir disputar. Porque pode ser um grande cara, um grande profissional, e o cara aqui vai atropelar com 50 mil vezes mais oportunidades e com menos esforço. Quando você tem menos esforço, significa que tu tem mais dia útil. Tu tá mais leve. É como se um carro tivesse com a gasolina podre, motor velho, e o outro não tá nem se esforçando para andar. A gente está se encaminhando pro final agora. E no final eu queria deixar aqui uma coisa prática para os corretores. Tive umas perguntas assim, que eu programei. Eu perguntei até pro Edson antes sobre isso. Eu botei o seguinte: para final do primeiro podcast. Oi? Final do primeiro. O início de um canal. De um canal, exatamente. Primeira temporada. Primeira temporada. E o que eu ia falar é o seguinte, cara, vou direto para a vida do corretor, tá? Bora.
Cara, como é que vocês fariam hoje, se vocês estivessem começando do zero, no mercado que a gente está hoje, para você ganhar 30 mil reais por mês vendendo imóvel? Veja bem, não é dica, a gente não quer ouvir dicas abrangentes. Não, venha para a sede, trabalhe, ligue bastante, não quero coisa prática. Quantas, se é para ligar? Para quantas pessoas? É para fazer o quê? Como é que vocês botariam? Qual o tipo de imóvel? Qual é o ticket? Vocês pegariam Minha Casa Minha Vida? Pegariam apartamentos de alto padrão? Eu vou falar a minha opinião. Tá. Primeiro, não focaria em 30 mil reais. Não focaria em Quem 30 mil? trabalha pelo dinheiro é escravo do dinheiro. Sim. A primeira coisa que a gente acho que nós aprendemos foi isso. Sim. Né? Agora vamos falar assim, o que eu faria para ser bem sucedido? Tá. Primeira coisa, eu não gosto de usar a palavra rotina, mas hábito. Tá. Né? Quais são os hábitos que um profissional tem que ter? Primeira coisa, ele tem que ter hábito. Certo. Porque quando a gente cria hábito na nossa profissão, você passa a fazer algo contínuo. Quando você faz algo contínuo, você faz melhor, ok? Certo. E faz por muitas vezes. Sim. Então a corretagem, ela é uma prática de repetição. Sim. Então, para ser assim, uma dica rápida, pô, o cara está ouvindo, me dá uma dica, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que conhecer aonde você está trabalhando. Se você é tratado como um número, se as pessoas se preocupam com você, isso faz diferença, porque o meio que você está vai te ajudar ou te atrapalhar, ok? E a questão é sempre encurtar o tempo. Como é que eu encurto o tempo do zero para a venda? Né? Vamos observar e aprender com as pessoas bem-sucedidas. Essas pessoas, elas não têm tempo para ficar batendo papo furado, elas não têm tempo para ficar lá fora, que seja fumando, que seja fazendo qualquer coisa, não tem tempo para ficar vendo vídeo no YouTube, elas simplesmente não têm tempo. Dificilmente você vai encontrar um cara bem-sucedido Com muito tempo livre. tomando café ali batendo papo. A não ser que ele seja aposentado, Não é, do negócio não dele. é o cara que a gente está aqui a orientar. Entendi. Simplesmente por quê? Porque esse cara tem hábitos, que seja acordar cedo, conhecer os produtos que estão em evidência, dar a última visita e depois eu vou ligar, depois eu vou fazer um trabalho de internet, vou trabalhar meus anúncios e no final do dia eu vou apurar tudo que eu fiz para o dia seguinte eu ir melhor. Isso é uma rotina, Isso já toma o tempo isso do já dia. é hábito. Então, quando você faz uma venda, quanto que eu vou ganhar nessa venda? Essa vibe não é legal. O vendedor de imóvel, o corretor de imóvel, ele é um prestador de serviço. Então o foco dele não tem que ser quanto que ele vai ganhar, são quantas pessoas ele vai satisfazer, quantas pessoas ele vai atender. Quanto mais pessoas ele satisfazer, quanto mais pessoas ele atender, a remuneração dele será secundária, porém será muito satisfatória. E garanto, muito mais do que 30 mil. E você, Edson? O que eu faria é o que eu sempre fiz, Daniel. Eu sempre foquei no que eu faço melhor e sempre me cerquei de pessoas que são boas no que eu não faço de melhor. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu sei e conheço, eu sei vender e conheço o que eu vendo. Então assim, isso eu faço questão de entender. Eu sempre quis tirar da minha frente, obviamente eu sei, mas eu quis tirar da minha frente jurídico, eu sempre quis tirar da minha frente escritura, burocracia, porque isso me tira do foco. Então, quando eu decidi ser um corretor diferenciado, eu fechei com um escrevente foda. Eu tenho um advogado de direito imobiliário que trabalha com a gente há 17 anos, foda. Eu tenho um cara que administra tudo meu, foda. Mas isso, obviamente, foi um pouco depois. Eu sempre me cerquei. Agora, se você não sabe o que fazer agora, o que eu faria? Parceria com quem é foda. Eu pegaria um corretor líder que topasse ser um tutor meu, que ele ganhasse metade do que eu gerasse. Eu estou remunerando ele, só que a metade que eu pago a ele não é absolutamente nada, porque isso é temporário. Daqui a pouco eu posso ser até mais do que ele em ganhos. Sim. E não paguei absolutamente nada. Tem gente que paga 6 anos de faculdade e não vira nada a vida toda. Então, assim, isso é o investimento mais barato que eu acredito na corretagem. É que nós temos um modelo de trabalho aqui, que a gente é esse tutor do corretor. Legal.
Então, assim, nós sabendo que ninguém é obrigado a ser tutor, ninguém é obrigado a aceitar fazer isso, a empresa faz. Então, assim, Daniel, quanto custa para você ter uma empresa hoje? Tanto. Quanto custa para você ter um estoque hoje? Tanto. Quanto custa para você gerar? Tanto. Quanto custa uma estrutura? Tanto. O que eu quero? Que o corretor não tenha nada e a gente dê absolutamente tudo. O cara ganhou 30 mil, 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil, de nada investido, a não ser o tempo e o intelecto dele, eu não sei nem fazer a conta de quantos por cento é isso. Porque normalmente no mercado financeiro, que tem os verdadeiros gênios aí, eu até tenho gênios até da internet que eu sou fã, que você tem que botar. Tu tem que botar. Tu tem que botar dinheiro. Aqui tu tem que botar a vontade de querer ser grande e de querer ter uma profissão que é digna, que muita gente confunde, acha que é ser vendedorzinho. E não é, que é um mercado de executivo real. Talvez um cara que faz software fosse um maluquinho até o Bill Gates inventar o Windows. Não, mas é. Tu tá ligado? Hoje é visto assim. Porque tu via aquilo ali é um nerdzinho que fez um programa que faz isso. O cara criou o Windows. E até hoje é uma loucura isso. Então, assim. Tem cara de nerd até hoje. Então as pessoas entram. Eu percebo que a pessoa entra hoje na universidade e fica assim, não, que eu tenho que aprender, que eu tenho que aprender, para arrumar um emprego. Sim. Que não vale o que tu tá falando, é muito raro. Isso aí, no mundo de hoje, no Brasil, é extremamente raro. Sim. Só que um garoto que faz uma universidade, que tem aquela garra, que fez uma boa universidade, que terminou aquela universidade, ele já provou que ele tem garra. Sim. Se ele der continuidade nessa garra, com coragem, no empreendedorismo imobiliário, ô Daniel, o cara acha que entrar no mercado financeiro é o auge da carreira. Legal, não estou dizendo, não estou falando nada contra. Mas imagina vender um papel e imagina vender um bem tangível que é um imóvel. Eu estou vendendo o sonho, cara. O presidente dos Estados Unidos, o Bill Gates, quando ele teve dinheiro, comprou um terreno e fez uma casa. É o sonho. Todo mundo tem que ter um teto. Legal. Todo mundo se preocupa com seus filhos, com sua família. Ninguém quer que não tenha teto. Não diz o ser humano que não tem teto. Então, assim, a gente vende, talvez, Daniel, seja a profissão mais importante da face da Terra. Aí tu vai falar assim, mas pô, e o médico? Tão importante quanto? Porque o médico tem que morar. Eu quero ver um médico ter a tranquilidade para operar teu coração, meu irmão, morando na rua. É verdade. Ou morando num lugar ruim. Um lugar que não é compatível com a profissão dele, com a vida que ele leva. Tem que dormir cedo, tem que ter tranquilidade. Porra, o cara é extremamente... Tem que estar zen, tem que estar confortável, tem que estar... Ele tem que ler muito, ele não pode. Tem que estudar pra caraca. Então, e esse médico, ele é tão dedicado à vida dele, Daniel, Sim. que, honestamente, ele acha que sabe o que ele quer, o que ele precisa. Sim, Ele não sabe. Ele não sabe. Cara, já peguei vários profissionais assim que ganham 300, 500, 150 mil por mês. Pessoas que têm 50 milhões, que têm dúvida. E com meia hora de papo ele fala, meu irmão, estou decidido, estou focado. Se tiver aqui, aqui, o que você falou, compro. Entendi. Maneiro. Porque ele também não é obrigado. Por isso que a nossa profissão é muito importante. Enquanto as pessoas tratarem, meu cliente me comprou, tá me ligando, será que deu problema? Se deu, resolve, porra. Atende o cara. E aí, seu Daniel, tudo bem? Tá feliz na sua casa? Não importa o que ele vai... Se for negativo, tô aqui para te ajudar. O que eu posso te ajudar? O que eu posso te servir? Sim. As pessoas não, elas querem vender um para um cara e abandonar. Sim. O relacionamento na nossa profissão é tudo, Daniel. Tudo. Se você tiver paciência de regar essa semente, que é o teu cliente, que é a coisa mais importante da tua vida, essa árvore, cara, essa porra vai dar fruto pra caramba. Tu vê que uma árvore só, quantos frutos ele era uma semente. Sim. Agora não rega, esculacha, Exato. não cuida, não dá carinho. Sim. Entendi. Você tá certo. Então, o relacionamento e pedir ajuda e nada é de graça e ninguém te deve nada. Paga por isso, meu irmão. O cara te ajudou? Dá metade. Entendi. Porque o que ele fez só aconteceu porque ele estava ali. Não adianta você, ele não fez nada. Ele falou duas palavras para você ou para o cliente que mudou tudo. E outra, Daniel, ele fez você atender o cliente que você estava se peidando todo. Tu estava todo se tremendo, senão não ia nele. Só em ele fazer você ter capacidade de ter coragem, Ter confiança. ele é merecedor. Então, as
pessoas acham que assim, eu perdi a metade. Pelo contrário, tu investiu X dinheiro naquilo. E esse investimento vai te fazer ser grande pro resto da vida. Porque depois é infinito. E quanto mais tu ajuda, mais você ganha. Mais indicação você tem. E é um infinito. E a corretagem, Daniel, é muito maior do que a gente está falando. Tá? O que a gente está falando de vender um apartamento ou casa ou terreno é um nicho da corretagem. Existem vários subnichos que enriquecem e engrandecem a nossa profissão abundantemente, assim, sem contar que um incorporador vai construir se não tiver quem vender? Não tem. Você falou do médico, o médico cuida da coisa mais nobre que você tem, que é a vida, sabe? E o corretor cuida do lar. Do médico, cuida da vida, né? É o nosso precioso. São doutores da liberdade e tal, a gente cuida do lar. Gente, esse foi o nosso primeiro podcast, nosso primeiro vídeo aí no canal. Tô orgulhoso. Acho que eu pelo menos assim, cara, se 10 pessoas assistirem esse vídeo aqui, não mudar a vida de ninguém. Se 1000 pessoas não assistirem, não mudar a vida de ninguém, mudou a minha. Eu realmente tô saindo daqui transformado, cara. Aprendi muito com vocês, de coração mesmo, sabe? Tô tipo assim, tô aquele Daniel San aqui, 2 senhores de água, me dando aula, literalmente. E eu queria falar aqui, vocês postam, o Márcio posta também no Instagram dele dicas de quê, Márcio? Diariamente aí? Eu normalmente compartilho experiências de venda. Tá, experiências de Meu venda. foco é compartilhar experiências de venda. Então qual é o seu arroba aí no seu Instagram, pra quem quiser saber? Márcio Cardoso, _oficial. Márcio Cardoso, _oficial. Quem tá vendo no YouTube, eu vou colocar o link na descrição. E você, Edson, compartilha o que aí diariamente? Que é o Edson, meu irmão, abre o meu Instagram de manhã, só Edson Pinch, fala. A vida como ela é, sim, de nosso dia a dia e focado em corretor de imóveis. É Edson Pires Oficial. Perfeito, Betão aí, vocês são foda pra caramba. Deixa seu comentário aí, dá uns 5 estrelas aí pro nosso podcast. Vamos compartilhar isso com o máximo de corretores possíveis, beleza? Você que tá no canal, clica aí no botão se inscrever, ativa o sininho que a gente vai fazer um bem bolado aí, pelo menos quinzenal, mas a proposta é ser semanal, a gente está definindo ainda. E tem o Instagram da Savala também. Isso. E segue essa Savala Imobiliária, você que é corretor, que lá você vai ver conteúdo, você vai ser motivado diariamente sobre você ver aí por venda atrás de venda, porque a Savala é uma máquina e ela não para, beleza? Eu me chamo Daniel Werneck e eu deixo por aqui esse podcast. Um grande abraço. Fui!